Olá, alunos! Agora nós vamos aprender a multiplicação de monômios e a divisão de monômios. Anteriormente, nós aprendemos a adição algébrica de monômios. Para a gente realizar a adição algébrica de monômios, nós tínhamos que ter monômios semelhantes. Já na multiplicação e divisão de monômios, esses monômios não precisam ser semelhantes para a gente realizar essas operações, certo? Então, o professor trouxe alguns exemplos. Nós vamos começar pela multiplicação de monômios. Então, o primeiro exemplo aqui nós temos menos 8x ao cubo vezes 4x. Na multiplicação de monômios, nós vamos multiplicar os coeficientes numéricos, que ficam na frente, e a parte literal, nós vamos aplicar a regra de propriedade das potências. Então, vamos lá? Para a gente relembrar essa regra da propriedade das potências. Então, primeiro nós temos que multiplicar os coeficientes. Então, menos vezes mais vai ser menos. E 8 vezes 4, 32. O que seria a regra da propriedade das potências? Quando as bases são iguais, na multiplicação, nós vamos repetir essa base, no caso x, e vamos somar esses expoentes. Então, nós temos que repetir a base, que é o x, multiplicação de bases iguais, vamos somar os expoentes. 3 mais 1, 4. Então, o resultado da multiplicação desses dois monômios é menos 32x elevado à quarta potência. Próximo exemplo. Então, nós temos 5 vezes 2, 10. Agora, nós iremos observar a parte literal. Aqui nós temos A na quarta potência e aqui nós temos A. Quando não tem nada, vale 1. Em cima, né, o expoente, é a primeira potência. Então, bases iguais, nós vamos repetir a base, que é o A, e vamos, na multiplicação, somar os expoentes. Então, 4 mais 1, 5. E agora vamos para a letra x. Então, x ao cubo e x na quarta potência. Multiplicação de bases iguais, vamos repetir a base, que é o x, e vamos somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Então, o resultado da multiplicação desses dois monômios é 10a na quinta potência, x na sétima potência. Aqui nós temos uma multiplicação de monômios na qual os coeficientes numéricos são frações. Então, vamos lá. Então, menos vezes mais, menos. Na multiplicação de fração, nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, nós temos 5 vezes 14, vai dar 70. E 7 vezes 25, vai dar 175. Essa fração nós podemos simplificar. Nós vamos achar um divisor comum. No caso, o 5. Então, nós vamos simplificar por 5. Então, vamos repetir o menos. E nós temos 70 dividido por 5 vai dar 14. 175 dividido por 5, 35. Podemos simplificar ainda? Sim. Nós temos um divisor comum que é o 7. Então, vamos lá. Vamos repetir o sinal de menos. E nós temos 14 dividido por 7, 2. 35 dividido por 7, 5. E agora nós chegamos, então, que 70 sobre 175, a sua forma irredutível, simplificada, né, da fração, é menos 2/5. Podemos agora acrescentar a parte literal. Lembrando que a gente sempre vai procurar colocar as letras aqui em ordem alfabética. Então, vamos começar pelo A. Temos um A aqui e não temos um A aqui. Então, como ele não vai somar com ninguém, nós iremos repeti-lo. Então, repetimos o A aqui. Nós temos aqui m ao quadrado e aqui m elevado à primeira potência. Multiplicação de potências de mesma base. Nós vamos repetir a base e vamos somar os expoentes. Então, 2 mais 1,
3. Então, o resultado da multiplicação desses dois monômios é menos 2 quintos a m ao cubo. Vamos agora para o nosso último exemplo, sobre multiplicação de monômios. Nesse exemplo, nós temos dois números decimais, números com vírgula. Então, primeiro vamos realizar a regra de sinais. Menos vezes menos, o resultado será mais. E nós temos 1 inteiro e 4 décimos vezes 3 décimos. O resultado será 42 centésimos. E agora vamos para a parte literal. Aqui nós temos x elevado à primeira potência e aqui x ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base, nós vamos repetir a base, que é o x, e vamos somar os expoentes. Então, 1 mais 2, 3. E agora vamos para o y. Então, nós temos y ao quadrado vezes y na primeira potência. Vamos repetir a base, que é o y, e vamos somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, o resultado da multiplicação desses dois monômios é 42 centésimos, x ao cubo, y ao cubo. Então, vocês observam que a gente utilizou, na hora da parte literal, a regra das propriedades das potências que aprendemos antes do início da pandemia. Agora nós vamos ver a divisão de monômios. Na divisão de monômios, nós vamos dividir os coeficientes, ou seja, os números que estão na frente, e vamos aplicar a propriedade das potências na parte literal. Quando as bases são iguais, na divisão, nós vamos diminuir os expoentes. Então, vamos aos nossos exemplos. No primeiro exemplo, nós temos 12 dividido por 4, nós vamos ter 3. Vamos, então, observar a parte literal. Y na quinta potência, y ao cubo. Como é uma divisão, nós vamos repetir a base, que é y, e vamos, em vez de somar, pelo fato de ser uma divisão, nós vamos diminuir. Então, 5 menos 3, 2. Vamos, então, para o segundo exemplo. Nós temos uma divisão de monômios. Primeiro, então, vamos realizar a regra de sinal. Então, mais dividido por menos será menos. 20 dividido por 5, 4. Vamos para a parte literal, nós temos aqui A na quarta potência e aqui A na primeira potência. Divisão de potências de mesma base, nós vamos repetir a base, que é o A, e vamos diminuir os expoentes. Então, 4 menos 1, 3. Agora vamos para a letra B. B ao quadrado dividido por B na primeira potência. Então, nós vamos repetir a base, que é B. Como é divisão, vamos diminuir os expoentes. 2 menos 1, 1. Posso colocar 1 aqui ou não pôr. Fica subentendido que o B está elevado na primeira potência. Então, o resultado da divisão desses dois monômios é menos 4a ao cubo B. Vamos ao próximo exemplo. Então, menos dividido por mais será menos. 2 dividido por 3 vai dar um número com vírgula. Nós não precisamos, então, realizar essa divisão e colocar um número com vírgula. Vamos deixar na forma de fração. Então, 2 dividido por 3 vai ser 2 terços, certo? E agora, a gente vai realizar a operação com a parte literal de divisão. Então, A na quarta potência, A ao quadrado. Vamos repetir a base. Na divisão de potências de mesma base, nós vamos diminuir os expoentes. Então, 4 menos 2, 2. Então, A ao quadrado. Aqui nós temos x na primeira potência, dividido por x na primeira potência. Então, nós temos bases iguais, nós vamos diminuir os expoentes. Então, x na primeira potência menos x na primeira potência. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Quando dá o resultado 0, a variável ela deixa de existir na resposta, certo? E o y? Como não está diminuindo com nada, a gente vai repeti-lo. Então, o resultado dessa divisão
que não é exata e que vocês podem deixar na forma de fração, caso vocês colocarem na forma de fração e, se possível, simplificar, simplifiquem, tá? Então, nós temos como resultado menos 2 terços a ao quadrado y, da divisão desses dois monômios. Vamos ao nosso último exemplo. Nesse último exemplo, nós temos o coeficiente em forma de fração. Então, para a gente realizar essa divisão, nós vamos fazer primeiro aqui a regra de sinais. Mais vezes menos, menos. E agora, nós iremos, na divisão de números na forma de fração, a gente multiplica cruzado. Então, 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 3, 6. Observamos que essa fração, nós podemos simplificar, elas têm um divisor comum, que é o 2. Então, eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Repete o sinal de menos. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então, chegamos à fração irredutível, que é menos 2 terços. E agora nós vamos para a parte literal. Então, aqui nós temos x, sempre respeitando aquela regra da ordem alfabética, né? Então, primeiro x. Observamos que o x está elevado à primeira potência. Ele não tem ninguém para diminuir aqui, então nós vamos repetir x. E aqui nós temos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Nós teríamos que repetir a base e diminuir os expoentes. Só que quando a gente for diminuir aqui, nós temos 2 menos 2 e o resultado é 0. Quando o resultado for 0, a variável, no caso y, deixa de existir. Então, o resultado da divisão desses dois monômios é menos 2 terços x. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que na multiplicação nós iremos multiplicar os coeficientes numéricos e na parte literal nós vamos somar os expoentes. Na divisão de monômios, nós vamos dividir os coeficientes numéricos e na parte literal a gente vai diminuir os expoentes, certo? Então seria isso a nossa aula sobre multiplicação e divisão de monômios. Abraço!